Muito boa noite, queridos amigos. Estamos aqui de volta no nosso Polêmica Espírita. Esse é o nosso 35º programa. E é muita alegria, muita satisfação que estamos aqui novamente. Desta feita, sozinhos, né? O nosso companheiro, nosso amigo Paulo Neto passou aí por uma pequena cirurgia na boca, está impossibilitado de falar, então ele resolveu nos acompanhar aí pelo chat, né? Vocês vão poder, inclusive, conversar com ele aí pelo chat ao longo do programa. Agradecendo, portanto, a presença dos que já aqui chegaram. Vamos dar uma olhadinha aqui rapidamente para nós, então, já iniciarmos o estudo de hoje. Né? Como eu já disse anteriormente, Paulo Neto se encontra no chat, inclusive já dizendo que faltam 24 páginas para ele terminar de ler o exemplar que eu, Arthur Felipe, né, gentilmente lhe enviei, que é o livro que nós estamos lançando, e daqui a pouco nós falaremos sobre ele. Quem está aqui presente também é a Chile Rejane, também sempre aqui conosco, desejando boa noite a todos, ela que é de Poços de Caldas, de Minas Gerais. O Dinaldo Santos, que é lá de Carpina, em Pernambuco, também volta e meia aqui com a gente, agradeço aí pela presença dele. A Marlene de Oliveira também, desejando aí boa noite a todos. Bem, então o tema de hoje, pessoal, é certamente um dos mais polêmicos, não só no movimento espírita, mas da humanidade, ao longo de muitos e muitos anos. E em função dessa polêmica, eu, Arthur Azevedo, fiz uma extensa pesquisa que se encontra enfeixada na nossa obra, nossa mais nova obra, que nós falaremos sobre ela daqui a pouco, nós falaremos como que vocês poderão adquiri-la, daremos todos os detalhes, mais para o final do estudo de hoje, né? Então, espero que vocês assistam, porque realmente tem histórias muito interessantes, e vocês vão poder entender de onde que surgiu essa questão toda de Atlântida, todo um apanhado histórico. Claro que nós não poderemos dizer tudo, porque assim ficaríamos aqui 3, 4 horas, se não mais, para explicar tudo em minúcias. Nós daremos, assim, uma visão geral, e quem quiser se informar melhor, com maiores detalhes, terá a oportunidade de adquirir o livro, como eu já disse anteriormente. Nós, mais para o final, daremos todas as instruções, ou então poderão assistir outros estudos que nós fizemos em outras oportunidades sobre o tema. Mas, de qualquer forma, a obra, obviamente, é sempre mais completa do que as palestras, né? Você tem a possibilidade, inclusive, de memorizar melhor, enfim, ter todas as informações muito mais detalhadas por lá. Aqui a gente vai dar um apanhado geral, porém não menos enriquecedor para o conhecimento de todos vocês. Bem, então vamos lá, vamos adicionar aqui a nossa transmissão, os nossos slides, porque tudo na realidade começou com este aí que vocês estão vendo, que é o filósofo e matemático Platão. Ele que foi o primeiro e único, na sua época, a registrar a lenda de Atlântida nos diálogos Timeu e Critias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Esses são os diálogos Timeu e Critias, onde esse tema de Atlântida é tratado. Tá? Então, para quem quiser ler no original, então eu sugiro aí que vocês procurem esses diálogos Timeu e Critias, que datam, né, de 360 a.C. O que aconteceu é que, através de uma conversa com um legislador ateniense chamado Solon, o Platão tomou conhecimento, né, dessa história contada por sacerdotes egípcios da cidade de Sais, que é uma antiga capital do Antigo Egito, durante a 24ª dinastia. E essa narrativa chegou aos ouvidos de Sócrates, inclusive antes de Platão, né, por intermédio do também filósofo Critias, que é neto de Solon. Então, Atlântida, segundo Platão ouviu, teria sido, em 9.600 anos antes de Cristo, uma ilha vastíssima
do lado oposto às colunas de Hércules. As colunas de Hércules, hoje nós entendemos como sendo o Estreito de Gibraltar, e que teria sido habitado por indivíduos chamados de Atlantes, que seriam descendentes de Atlas, que era, por sua vez, filho de Poseidon. Poseidon, segundo a mitologia grega, era o deus do mar. Então percebam aí claramente que essa é uma história toda mitológica, onde Platão conta, por exemplo, que na condição de potência naval, os atlantes teriam empreendido a conquista da região do Mediterrâneo, mas Atenas os teria repelido após uma tentativa de invasão. E ao final de tudo, da história, digamos assim, Platão atribui a degeneração dos costumes dos atlantes à ira dos deuses. Então, em função dessa degeneração dos costumes dos atlantes, houve, então, a ira dos deuses e o maremoto, então, teria tragado Atlântida de um dia para o outro, em um dia e em uma noite. E há, pessoal, quem argumente, né, que tal relato de destruição, deixa eu mostrar aqui para vocês, para que vocês já possam visualizar, que esse relato de destruição possa ter ligação com esse vulcão que vocês estão vendo aí, em que teria ocorrido uma erupção chamada de erupção minoica, ou também chamada de erupção de Santorini, que se estima, pessoal, ter ocorrido por volta do segundo milênio antes de Cristo, entre 1650 e 1450 antes de Cristo. Essa erupção, que efetivamente ocorreu, está provado que ocorreu, né? Há sinais claros que tenham ocorrido, foi um dos maiores eventos vulcânicos já registrados na história e devastou Santorini, incluindo aí o assentamento minoico chamado de Acrotiri, bem como todas as comunidades agrícolas, ilhas próximas e a costa de Creta. Deixa eu mostrar aqui para vocês mais ou menos o mapa. Então, vocês estão vendo ali, Santorini. Toda essa região teria sido afetada por esse vulcão. Né? Nós estamos vendo ali Tirásia, Aspronísio, né? Essa região toda aí. Então, essa erupção, pessoal, ela foi tão forte que hoje os cientistas acreditam que seria equivalente à detonação de muitas bombas atômicas. E ela foi tão forte que ocorreram, inclusive, mudanças climáticas, não só na região. Isso teria, inclusive, alcançado a China e teria também causado horror aos egípcios. Por quê? Porque as cinzas foram sendo levadas pelo vento e eram de tão forma densas que chegaram a eclipsar o Sol. Né? Então, isso afetou toda a questão das plantações, né? Foi realmente um grande desastre geológico. Né? Então, esses estudos geológicos recentes indicam que cerca de 12 erupções, quer dizer, não foi apenas uma, ocorreram nos últimos milhões de anos nessa região que vocês estão vendo aí, na região de Santorini, que era uma vasta ilha circular, tendo sua topografia bastante alterada, passando a formar um arquipélago, esse que vocês estão vendo aí, de 3 ilhas concêntricas, Tera, Terásia e Aspronísio, separadas por amplos fossos e ligadas por um canal. Então, segundo o relato de Platão, essas ilhas, na época dos Atlantes, continham ouro, prata, vários outros metais preciosos, além de manter uma abundância de vida selvagem, rara e exótica. E havia também uma grande cidade, uma espécie de capital, na ilha central. É claro que isso tudo é originário da história em que Platão conta,
Porque o objetivo de Platão, pessoal, não foi relatar algo verdadeiro. Ele, de certa forma, se baseou numa história real, né, nesse cataclismo que eu acabei de relatar para vocês, para criar uma história de fundo moral para os seus conterrâneos, que eram os atenienses. Então, segundo os estudiosos do pensamento platônico, o discípulo de Sócrates, que é o próprio Platão, teria se servido do que lhe foi narrado para contar a história de uma nação fictícia e daí ilustrar sobre os perigos do imperialismo agressivo. Segundo ele, nessa história, os Atlântida e os seus habitantes tinham interesse em dominar toda a região. É por isso que ele conta da batalha entre Atlantes e atenienses, sendo que essa batalha foi vencida pelos atenienses. Tá? E o Platão, inclusive, expõe detalhes de como seria, né, tal Estado em sua famosa obra A República, em que ele deixa clara a sua concepção de nação ideal, quer dizer, contrária à Atlântida, né, que seria uma nação pequena, virtuosa e que rejeitaria qualquer tipo de ostentação. Coisa que, com a degradação moral de Atlântida, essa nação mitológica, os Atlantes cada vez mais se afastaram desse modelo ideal que ele expõe na sua obra A República. Então, percebemos aí muito claramente, né, qual foi a intenção de Platão. É bom que a gente também verifique, pessoal, que esse mapa que eu estou mostrando nesse momento era mais ou menos a região que os atenienses conheciam. Se os atenienses publicassem um mapa do mundo, o mapa seria basicamente assim. Eles conheciam essa região aí, nada mais além disso, tá? Então é bom a gente compreender isso para que a gente verifique, por exemplo, que Platão jamais poderia imaginar alguma coisa além ou em outro lugar, tá? Mesmo porque o acesso a esses outros lugares não existia. Os atenienses sequer conheciam o Oceano Atlântico. Sabiam que existia, mas não se aventuravam, porque aqueles que se aventuraram não mais voltaram. Eles estavam acostumados com a maré, né, as ondas, pequenas ondas do mar Mediterrâneo. Quando eles entravam em mar aberto, aquilo realmente eles não tinha como eles navegarem como estavam acostumados, que provavelmente fazia com que eles não mais voltassem, aqueles que se arriscavam, né? Então, as dimensões de Atlântida eram, segundo Platão, né, eram realmente diminutas. No texto de Platão, por exemplo, Atlântida ele dizia, né, ele disse, maior que a Líbia e a Ásia Menor juntas, o que corresponde hoje, mais ou menos, ao norte da África e mais da metade da Turquia. Tá? Então, como eu já lembrei a vocês, essas eram as terras conhecidas pelos gregos na época de Platão. Ok? Então vamos lá, vamos avançar aqui. Bem, e aí nós vamos entrar numa questão muito interessante, né? Mais uma vez seremos aí bastante breves, porque foram muitas as versões, né? São muitos os continuadores do mito da Atlântida. O primeiro deles, que a gente poderia citar, seria o Cosmas Índico Pleustes, tá? Não existe nenhum retrato dele, nenhuma pintura do rosto dele, por isso que nós não vamos mostrar nesse momento. Mas ele foi o mercador que virou monge e nasceu em plena Alta Idade Média, isto é, no século VI. E ele considerou essa história de Platão uma versão distorcida do dilúvio bíblico. Aliás,
pouco se falou de Atlântida, é bom que se diga, durante a Idade Média, salvo uma breve menção numa enciclopédia medieval chamada De Imagine Mundi, que é de autoria de Honores de Alton. E aí, passada a Idade Média, foi a vez desse daí que vocês estão vendo, ó, o Francis Bacon, que era um filósofo, tá? Que escreveu um romance chamado Nova Atlântida, em português, que foi publicado, inclusive, de maneira póstuma, um ano depois da sua morte, tá? Em 1627. O Bacon, pessoal, imaginou que a Atlântida fosse localizada, vejam bem, agora como que a história começa a mudar, próximo ao Peru, aqui na América do Sul, então, já no Oceano Pacífico, porque, como vocês sabem, a costa do Peru é voltada para o Oceano Pacífico, né? E, segundo ele, a Atlântida foi um centro de ciência muito avançado, que inclusive contava com submarinos, máquinas voadoras e meios de comunicação à distância. Vejam só, né, a imaginação do Francis Bacon como foi longe. E aí ele recebeu muito a influência das ideias utópicas de Thomas More, né, que advogava a ideia de que se devia juntar a fé à questão do aperfeiçoamento social, criando assim, nesse romance, uma história imaginária, em que os atlantes nada mais eram do que os ascendentes das civilizações pré-colombianas do México e do próprio Peru. Então, foi a primeira vez, pessoal, que alguém associou a Atlântida a uma alta tecnologia. Algo, e agora atentem bem, que vai se repetir nos relatos teosóficos, nós falaremos deles daqui a pouco, e mais tarde em obras supostamente mediúnicas ou inspiradas, publicadas no meio espírita e espiritualista. Nós vamos chegar no nosso meio espírita daqui a pouquinho, pessoal. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então essa é a capa original do livro do Francis Bacon, tá? Nova Atlântida, né, em português. É um trabalho inconcluso, quer dizer, porque Francis Bacon não chegou a terminar a sua obra, ele desencarnou antes. E aí pegaram lá, né, o que ele já tinha conseguido concluir e publicaram em 1627. Ok? Então, a capa aí original do livro dele. E agora chegamos nessa figura também bastante polêmica, que é o Athanasius Kircher, que nesse mesmo ano em que o livro do Francis Bacon foi publicado, 1627, ele escreveu a obra Mundos Subterrâneos, tendo a geologia e o dilúvio como temas principais, tá? Então nós temos aí, nós consultamos inclusive essa obra aí sobre o Athanasius Kircher, escrita em inglês, né, pela Paula Findland, que no subtítulo está dizendo o seguinte: o último homem que sabia tudo. Né? Então, por quê? Porque, como vocês vão ver daqui a pouco, eu vou dizer para vocês, o Athanasius Kircher realmente dava a entender que sabia de tudo, né? Assim, muita coisa desconhecida até então ele sabia. Essa é a obra, tá? A capa da obra original, né? Mundos Subterrâneos, do Athanasius Kircher, tá? Só para matar aí a curiosidade de vocês e demonstrar efetivamente que essa obra existiu, tá? Ele que foi um jesuíta e naturalista alemão e estudou ao longo da vida uma enorme variedade de assuntos. Por isso que, né, a autora fala que ele era o homem que sabia de tudo, né? E, inclusive, sobre vulcões, ele falava sobre o Antigo Egito e até mesmo, pasmem, sobre dragões voadores, né? Que nós sabemos não existiram, né? Assim como também muitas outras teses dele, a gente vai verificar que foram realmente frutos
sabe-se lá do que, mas a gente percebe que é muito mais da imaginação dele. Então, o Kircher pesquisou, tendo como fonte os estudiosos pré- e pós-iluministas, confiando mais em textos antigos do que na experimentação em si. Quer dizer, se estava escrito, ele acreditava. Ele não chegava a experimentar, ele não chegava a verificar se aquilo era verdade ou não. E em um dos seus livros, ele chega a fazer diagramas bastante detalhados, meticulosos, em que ele abordava, por exemplo, se a Torre de Babel poderia ter alcançado a Lua. Então, ele fuçava os textos bíblicos e tentava ver se aquilo ali poderia ter alguma razão de ser, se realmente existiu, se não existiu e tudo mais. Mas foi só em 1664 que ele decide criar um mapa de Atlântida. Tá? Inclusive, o seu biógrafo, chamado John Edward Fletcher, explica, né, que a ideia por trás desse mapa era validar uma estranha teoria sobre a Terra. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês o que diz o biógrafo do Athanasius Kircher. E acabou que não ficou aí dentro do, né? Acabou não saindo tudo, mas eu vou ler para vocês. Ele diz o seguinte no livro Um Estudo da Vida e Obra de Athanasius Kircher. O mar e suas marés fluía para o corpo de terra e de lá saía novamente, como a alga nas guelras de um peixe. E se a terra tinha um corpo, continua Kircher, falando, né, o que efetivamente o Athanasius disse. Aliás, Kircher é o próprio Athanasius, né? Ela precisaria de um esqueleto para se proteger e ele imaginou que as cadeias de montanhas poderiam servir a esse propósito. Continua Kircher, né, o autor disso daí. Para que o esqueleto da Terra ficasse completo, certos sistemas montanhosos submersos precisavam ser incluídos, e havia pontos ao longo de muitos meridianos onde fazia sentido colocar uma ilha. Tudo isso levou Kircher a ressuscitar o mito da Atlântida como prova de sua teoria. Então, o que a gente está vendo aí? Que o Kircher ele tinha algumas teorias bastante estranhas, tá? Inclusive, a teoria da Terra Oca. Athanasius Kircher foi o primeiro a criar essa teoria da Terra Oca, que muitos espiritualistas, e nós inclusive falamos no nosso canal, até alguns espíritas estão começando a abraçar, o que é algo plenamente contrário às descobertas científicas, né? Já se tem provas mais que o suficiente, inclusive com imagens, de que a Terra não é oca. Então, o mapa de Kircher, esse que vocês estão vendo aí, né, um deles, né, passou então a dar credibilidade à existência de Atlântida. Só não ficou claro, né, se a intenção era fazer referência a possíveis crenças egípcias antigas ou mesmo sobre as teorias do próprio Kircher sobre água viajando pelo centro da Terra, do Polo Sul ao Polo Norte. Por ele acreditar que a Terra era oca, ele acreditava que as águas dos oceanos, por exemplo, dos rios, correspondiam ao sangue da Terra, porque ele acreditava que a Terra era um organismo vivo, né? Sendo que as montanhas, por exemplo, como eu acabei de ler para vocês, eram uma espécie de ossatura, o esqueleto da Terra, né? Então, de qualquer forma, a teoria da Atlântida do Athanasius Kircher, de repente, teve um fundamento lógico para fazer a ideia pegar. E realmente foi a partir daí, né, junto com o trabalho de Francis Bacon, que se começou a voltar a falar em Atlântida, depois de tantos e tantos anos. E aí, 40 anos depois, nós tivemos esse daí, ó, que é o Nicolas Sanson, que era um cartógrafo, né? Então, cartógrafo é aquele que é especializado em mapas, né, em fazer mapas. E no seu livro, em seu livro Cartas Gerais de Todas as Partes do Mundo, nesse livro ele tinha uma série, né, de mapas históricos
que incluía aí um mapa hipotético das Américas como a antiga Atlântida. O Samson acreditava que as Américas eram a Atlântida, sendo que, inclusive, dividiu, né, a América em 10 reinos, tal como fez Platão quando como descreveu Atlântida. Né? Então, por exemplo, segundo ele, o reino de Atlas seria no México, o de Gadirus no leste da América do Norte, o de Anferes na Colômbia, Venezuela e Guianas, e assim por diante. Tá? Inclusive, deixa eu mostrar o mapa aqui para vocês. Ó. O Brasil também estaria nessa. Tá? O Brasil seria um desses reinos, o reino chamado de autóctonos, que seria no leste do Brasil. Então, esse é um dos mapas do Nicolas Sanson. Tá? Então, realmente bastante interessante aí. Outro também que vai falar e vai dar a sua versão sobre a Atlântida, completamente diferente de todos os outros, né, que já se diferenciavam entre si, era esse daí, o Olof Johannes Rudbeck, que foi um historiador, um naturalista e um escritor sueco, que nasceu em 1630 e morreu em 1702. Ele que nasceu em Uppsala, e foi reitor da universidade daquela cidade, e que em 1679 publicou a obra chamada Atlântica. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente. Essa é a capa original do livro dele, chamado Atlântica. E ele objetivava nesse livro, nessa obra, provar que a Suécia era o berço da história. Então, no frontispício desse seu livro, ele disseca o mapa da Europa e revela, entre aspas, que embaixo, né, que sob a superfície da Suécia existiu a Ilha dos Deuses, a velha Atlântida, assim como a mitológica terra dos hiperbóreos. Né? Então, o continente hiperbóreo é outro continente perdido, né? Um continente mitológico, né, que inclusive é abraçado também por algumas doutrinas espiritualistas como tendo existido. Tá? Então, rapidamente, né, no nosso livro a gente obviamente aprofunda mais essa história, né, sobre essas personagens, e o próximo que nós separamos aqui para falar para vocês é do Jean-Sylvain Bailly, que era um astrônomo e um polímata francês. Polímata é o nome que se dá a pessoas que têm conhecimento de várias ciências. Tá? Ele, inclusive, foi prefeito de Paris e elaborou uma interpretação muito original das origens pré-históricas da civilização, que antecipou muitos detalhes do chamado mito ariano. Quem entende um pouco da história do nazismo, né, e da tese nazista vai realmente se lembrar muito dessa questão do mito ariano. E no nosso livro, a gente não vai falar disso hoje, né? Mas no nosso livro vocês vão verificar de onde que os nazistas tiraram boa parte dessa história do mito ariano, da raça superior, né? E tem bastante a ver com o que nós estamos dizendo aqui e adiantando para vocês. Então, o Bailly argumentou, pessoal, que a Atlântida era a raiz da civilização, que inventara as artes, as ciências e tinha, inclusive, civilizado os chineses, indianos e egípcios. Tá? Então, ele dizia, por exemplo, que esse povo era originário do extremo norte da Eurásia, e ele argumentou também que, após um suposto resfriamento da Terra, esse lar ancestral, que era a Atlântida, foi enterrado sob camadas de gelo. Né? Então, foi aí que Bailly diz, nesse momento que Bailly diz que os Atlantes acabaram se perdendo para a história. O Bailly se baseou na ciência da sua época, na mitologia clássica, né, de Platão, por exemplo, na linguística e no orientalismo para fundamentar essa sua tese, argumentando que os Brahmanes, né, os antigos Brahmanes da Índia, foram os que moldaram a civilização indiana, né, e que, na verdade, eram
descendentes dos Atlantes. E os Atlantes, segundo Bahia, falavam sânscrito, né, que é a antiga língua morta, né, dos Brahmanes. Hoje, né, que nós entendemos como os hindus, enfim. Então, para esse astrônomo francês, o Bahia, todas as línguas europeias derivavam do sânscrito. Só que, pessoal, segundo estudos e descobertas mais recentes, o sânscrito não deu origem às línguas europeias. Ele, na verdade, né, o sânscrito, na verdade, seria pertencente à subfamília indo-ariana da família indo-europeia das línguas. Por que eu estou passando esse detalhe técnico para vocês? Porque a tese de Bahia, que hoje é tida como superada, imprecisa, errônea, foi defendida por Edgar Armond em sua polêmica obra, muito conhecida no nosso meio espírita, Os Exilados de Capela, que foi, inclusive, editada, né, lançada em 1949. Tá? Então, é por isso que nós focalizamos esse detalhe aí. Então, o Bahia, ele refletiu muito as ideias da sua época, né, falando muito sobre... teve muita influência no determinismo climático do Montesquieu, do Buffon, e essa superioridade do Ocidente sobre o Oriente. E o Bahia, como eu disse anteriormente, foi ele que lançou as bases para esse surgimento da ideia do mito ariano. O Bahia defendia, né, que essa estranha tese que misturava o mito da Atlântida com esse lendário povo hiperbóreo que foi, né, inicialmente rejeitado assim, pela comunidade científica. Inclusive, o Júlio Verne, né, que é muito conhecido nosso, que é o escritor considerado inventor do gênero de ficção científica, ele chega a zombar do Bahia, né, na obra 20 Mil Léguas Submarinas, quando ele diz, num diálogo lá, um dos personagens diz que a Atlântida verdadeira era no Oceano Atlântico e não no norte, né, lá na Eurásia. Agora, vamos dar então um salto aqui, mas não é um salto completamente fora de contexto, porque foi essa daí, ó, a Helena Petrovna Blavatsky, levou essa questão também de Atlântida muito a sério. E nós vamos falar um pouco mais sobre ela, porque é justamente a versão da Blavatsky que predomina nos dias de hoje. Mas para isso a gente tem que conhecer um pouco melhor a Blavatsky. Tá? Ela que foi na sua juventude muito ousada, né? Independente, enfim, uma pessoa assim uma personalidade muito forte. Ela que nasceu em 1831 e veio a desencarnar em 1891. E a Blavatsky era fascinada pelo misticismo indiano. E teria viajado a partir de 1851. Por que eu disse teria? Porque há muitas dúvidas se ela efetivamente fez essas viagens. Tá? Mas, a princípio, digamos que ela fez, tá? Essas viagens, pelo menos ela alega ter feito essas viagens para muitos lugares. Mas antes de a gente entrar nesses detalhes, a gente tem que fazer um breve relato sobre as origens desse esoterismo ocidental, porque a gente sempre, né, se lembra muito do esoterismo como algo muito ligado ao Oriente, efetivamente é. Só que esse esoterismo ocidental, na qual a Blavatsky pertence, né, e é uma das grandes divulgadoras, possui raízes nos filósofos neoplatônicos, no gnosticismo e no hermetismo. Né? Então, basicamente, esse termo, esoterismo, carrega consigo
a ideia de algo secreto, algum tipo de conhecimento restrito ou oculto, né? É algo que poucos selecionados, escolhidos, né, poderiam ter acesso ou compreender. E aqueles que buscassem tais conhecimentos passariam por provas iniciáticas ou alguma coisa semelhante. Tá? Então, nesse movimento, nós podemos perceber o sincretismo entre a filosofia dos antigos gregos, incluindo aí o próprio Platão, com práticas religiosas persas, egípcias e até indianas, né, que contribuíram para que, no período alexandrino, ptolomaico e romano, as crenças ocidentais se renovassem nas orientais. Isso que nos dizem alguns estudiosos. Então, voltando aqui para Helena Petrovna Blavatsky, que, na verdade, o nome dela não é esse, né? O nome dela era Helena Petrovna von Hahn, que, como eu disse, nasceu em 1831, numa cidade da Ucrânia, tá? Que fazia parte do Império Russo, sendo que, naquela época, né? Sendo que seu pai foi o coronel Peter von Hahn e sua mãe, uma romancista chamada Helena Andreevna, da família Fadayev. E a Helena Blavatsky, como eu já adiantei para vocês, passou boa parte da infância, né? Isso ali é um detalhe que eu não passei ainda, mas vai culminar na questão da juventude dela. Ela passou boa parte da infância morando com os avós, não foi com os pais, tá? Porque o seu pai ausentava-se muito de casa, em missões do governo, né? E a mãe dela também faleceu muito jovem. Então, ela acabou sendo criada pelos avós. E o seu bisavô, que era o príncipe Pavel Dolgorukov, tinha uma biblioteca rica em literatura esotérica, por ter sido membro da maçonaria. E foi nesse cômodo, na casa, né, dele, que a Blavatsky iniciou as suas leituras. Tá? E aos 17 anos, né, muito jovem, né, Helena se casou com um vice-governador da província de Yerevan, na Armênia, inclusive a capital da Armênia, né, que era o senhor Nikifor Blavatsky, que tinha por volta de 40 anos. Então, ela, 17 anos e o marido, 40 anos. Só que a Blavatsky não aguentou, né? E fugiu do seu marido ainda na lua de mel. Então, veja como a moça era temperamental, né? E aí, ela diz ter passado a viajar pelo mundo, sendo custeada por seu pai, por seus tios e também por suas tias. Nessas viagens, né, repito, não muito bem comprovadas, ela teria ido à Índia, ao Tibete, ao Egito, México, Canadá e até mesmo Peru, né? Ela teria visitado todos esses lugares aí, onde ela teria percorrido assim caminhos de forma a aprender sobre doutrinas secretas dos mestres espirituais que ela alegou depois ter convivido, principalmente no Tibete, né? Já nos Estados Unidos, em 1874, no estado de Vermont, ela participava de uma reunião espiritualista onde se materializariam espíritos diversos, tá? E foi nessas reuniões ocorridas nos Estados Unidos que ela conheceu o Henry Steele Olcott, que está do lado dela nessa foto que eu estou apresentando para vocês aí. Tá? Esse é o Henry Steele Olcott, tá? Que era um advogado nova-iorquino e colunista de alguns periódicos, interessado que era nos fenômenos espiritualistas. Então, nessa época, a Helena Blavatsky afirmava ser médium e espírita. Porém, ela mudou o discurso algum tempo depois ao publicar uma obra, seu primeiro livro, chamado Isis Sem Véu, em 1875, onde ela alegava possuir poderes paranormais, como a clarividência, capacidade de materializar objetos, telecinese, que é a capacidade de controlar objetos com o pensamento, e a telepatia, a comunicação pela mente,
que, segundo ela, teriam sido conquistados com treinamentos específicos no Tibete, rejeitando, assim, a prática mediúnica ou dom mediúnico. A Helena Blavatsky atacava justamente, ela passou a atacar essas reuniões mediúnicas. Tá? Ela não achava que essas reuniões eram proveitosas. Tá? Então, o Walcott, que vocês estão vendo aí, e a Helena Blavatsky fizeram uma parceria literária, onde eles passaram a publicar em diversos periódicos artigos onde tentavam comprovar os fenômenos espiritualistas e de afirmação de preceitos esotéricos. Tá? Inclusive, na cidade do Cairo, alguns anos antes, a Helena Blavatsky tentou fundar uma sociedade, atentem bem, de estudos espíritas, mas houve uma polêmica sobre fraudes nos fenômenos mediúnicos e ela acabou desistindo desse empreendimento. E a sociedade não durou mais de 15 dias. Né? Eu acho que é um dos centros espíritas, ou pretensos centros espíritas, de menor duração na história. Né? 15 dias só. Então, porém, em 1875, ela começa a escrever com Walcott para uma revista chamada Spiritual Scientist, ou Cientista Espiritualista, né, na cidade de Boston, nos Estados Unidos, e fundou uma nova sociedade chamada Clube do Milagre, que também não deu certo. E naquele mesmo ano, 1875, os dois se juntam a uma outra figura, um advogado irlandês chamado William Judge, que vivia em Nova York, e aí eles fundam a Sociedade Teosófica, tendo Walcott se tornado presidente. Tá? Ela fica como vice-presidente ou primeira secretária, alguma coisa assim que eu não me lembro nesse exato momento. Então, durante esse mesmo ano, a Helena Blavatsky escreveu seu livro mais polêmico, que é o Isis Sem Véu, onde se pode observar claramente que foram compiladas diversas informações soltas sobre mesmerismo, sobre o espiritismo, cristianismo, maçonaria, hermetismo, cabala e muitas observações sobre a produção científica da época, que ela coletava, sobretudo, em manchetes de jornais, como, por exemplo, onde ela cita a teoria da origem das espécies de Charles Darwin e Wallace, sendo, inclusive, discordando delas. Tá? Helena Blavatsky não acreditava na evolução das espécies, inclusive ela criou uma série de histórias voltadas para a pré-história que são completamente fantasiosas e nós mostramos isso no nosso livro. E aí o coronel Walcott chega a explicar num livro seu chamado A Verdadeira História de Madame Blavatsky que a produção de Isis Sem Véu foi uma junção de vários relatos, de vários retalhos, melhor dizendo, de publicações em periódicos da época, trechos de livros clássicos, como o próprio Os Diálogos de Platão, que eu já mostrei para vocês, obras de Aristóteles, Plotino, Cícero, além de observações a respeito da Bíblia, dando destaque para o Velho Testamento e também os Vedas da Índia. E Walcott também apontou, além da personalidade explosiva da Blavatsky, né, que em plena lua de mel fugiu do marido, que ela participou, né, na produção, quer dizer, ele relata que ele participou da produção de partes da obra literária, inclusive na correção de erros de inglês e citações de bibliografias. Erros estes que, inclusive, foram muito atacados por outros espiritualistas e cientistas, sendo que eles chegaram a acusá-la de plágio e de escrever muito mal. Então, as críticas foram tantas que ela mesma chegou a assumir que o livro foi mal escrito, né? E até os seus supostos mestres espirituais assumiram, ou teriam assumido os erros de escrita, formulação e confusão da obra, justificando que ela estaria incompleta ou dizendo que ela deveria ser reescrita. Por que nós fizemos esses comentários sobre a Blavatsky? Porque, inclusive, a Blavatsky vai buscar em Jean-Sylvain Bailly boa parte da sua teoria sobre Atlântida. Tá? Não só em Jean-Sylvain Bailly. Ela dizia
que ela teria tido acesso a certas revelações e verdades esquecidas por meio da sua clarividência e de obras secretas. Uma delas eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Vamos lá. É essa daqui, a Era Linda, né? Se escreve O-E-R-A, mas se pronuncia Era Linda. Então, o que vocês estão vendo aí seria, né, os originais dessa obra, tá? Que era um manuscrito em frísio antigo. Frísio é uma língua, tá? Uma língua também morta, que pretendia, esse livro pretendia cobrir temas históricos, mitológicos e religiosos da antiguidade remota. Explicava tudo, desde o ano de 2194 a.C. até o ano de 803 depois de Cristo. Só que, pessoal, uma série de especialistas em filologia germânica consideraram esse livro, Era Linda, uma completa farsa, uma grosseira falsificação. Tá? Quer dizer, eles, como são especialistas em friso antigo, verificaram que aquilo não poderia ter datado dessa época, né? Da época que diz ter sido escrita, e também porque o friso antigo ali estava completamente errôneo, né? Cheio de problemas. Tá? E aí a Blavatsky, né, como eu disse para vocês, funda a Sociedade Teosófica em 1875, que é uma sociedade mística, cujo credo foi explicitado mais claramente em um outro livro seu chamado A Doutrina Secreta, que foi publicado em 1888. Nesse livro, ela apresenta uma espécie de síntese da sabedoria ocidental e oriental, das sabedorias ocidental e oriental, sendo que ela misturou mitos, né, esses mitos, alguns mitos, com a ciência de meados do século XIX, né? E como já disse para vocês, excluindo-se aí as teses de Charles Darwin e Russell Wallace, né? E ela, inclusive, lê alguns romances de ficção, como o do Jean-Sylvain Bailly, que eu já explicitei para vocês, mostrei para vocês, e de um outro também chamado Ignatius Donnelly, que nós não vamos falar no estudo de hoje, mas nós falamos sobre ele no nosso livro. Tá? E nós percebemos aí que ela, então, revive a questão dos arianos, né? Ela diz que o destino da Atlântida estava ligado a de uma raça particularmente evoluída, que eram os arianos, e que os arianos teriam migrado para o sul, né, para a Índia, uma raça, sendo que uma sub-raça surgiu deles, né? E essa sub-raça seriam os semitas. Quem são os semitas, né, hoje em dia, digamos assim, né? Nós conhecemos os semitas, o povo semita, como sendo os judeus. Então, muito antes do nazismo, Helena Blavatsky já falava da superioridade do povo ariano, ou da raça ariana, e da inferioridade da raça dos semitas, que seriam aqueles que deram origem ao que nós conhecemos como hebreus e hoje como judeus. Tá? Então, esse mito que ela criou, misturando a Atlântida com aquele continente hiperbóreo que eu falei para vocês, fez sua entrada nas ideologias antissemitas e arianistas do final do século XIX. E eu desenvolvo justamente esse tema mais profundamente no livro. Hoje, infelizmente, não vai dar para falar sobre isso, tá? E aquele período, pessoal, a gente viu que houve uma espécie de Atlântida mania, com estudiosos e charlatães escrevendo livros e mais livros, de modo a provar que o continente perdido existiu em Marrocos, outros diziam que é na África subsaariana, outros diziam que é na América do Sul, quer dizer, cada um dando uma versão de Atlântida. Então, a teoria do Bailly e da Blavatsky também acabaram encontrando apoio dentre alguns ideólogos arianos mais fanáticos
na cidade de Viena. E isso eu exploro melhor no livro, que daqui a pouco eu vou falar para vocês. Então, o que se imaginava aí? Blavatsky, inclusive, referendava alguma coisa que, inclusive, a ciência chegou a acreditar. Ela referendava a possível existência de um continente perdido, que também teria desaparecido, que é o continente da Lemúria. E aí eu digo, aí você deve me perguntar, mas, poxa, como é que os cientistas poderiam acreditar nessa questão da existência da Lemúria? Pois é, se acreditou por muito tempo, pessoal, que havia espécies de pontes continentais que ligavam os continentes. Por que se pensou nessa possibilidade? Porque arqueólogos e paleontólogos, principalmente os paleontólogos, encontraram uma série de ossos, né, de espécies da mesma espécie em lugares completamente diferentes. Entre eles, né, dentre esses animais, os lêmures, que foram encontrados na ilha de Madagascar. Eles não entendiam como que os lêmures foram parar lá. Então se criou a ideia desses continentes que serviam como pontes continentais, onde os animais então teriam, por onde os animais teriam passado para pular, né, de um continente para o outro. Só que isso, pessoal, caiu por terra, porque Alfred Wegener, esse que eu estou mostrando para vocês, criou, né, a teoria da deriva continental. O que dizia a teoria da deriva continental? Dizia que, na verdade, não havia continente perdido nenhum, nem ponte continental nenhuma. Que, na verdade, a conformação do nosso planeta, a conformação dos continentes, havia se modificado ao longo dos anos, né? Então, o Alfred Wegener afirmava, né, que há cerca de 300 milhões de anos, os continentes formavam uma colossal massa terrestre chamada de Pangeia. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Aí, ó. Pangeia, acabou ficando o A ali de fora, mas tudo bem, vocês entenderam. Essa era a Pangeia, tá? Essa é a conformação do nosso planeta há cerca de 300 milhões de anos atrás, né? Onde os continentes, como vocês estão vendo aí, formavam uma colossal massa terrestre, né? Pangeia, em grego, quer dizer toda a Terra. Então, a Pangeia, segundo Wegener, fragmentou-se e os seus fragmentos andaram à deriva desde então. Quer dizer, ele não entendia muito bem o mecanismo não era bem esse, mas ele ajudou muito a que essa teoria das pontes continentais fossem por água abaixo, literalmente, né? Então, o Wegener não foi o primeiro, né, a sugerir que os continentes estariam ligados em outros tempos, mas foi o primeiro a formular uma ideia de separação continental. Tá? Então, ó, perceba bem como era a Pangeia e a conformação atual de hoje, né? Então, tá aí, ó, a deriva continental. Então, se nós observarmos da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, nós temos ali a Pangeia, que aí já ao longo dos milhões de anos, né, foi se transformando, né, até chegar ao último ali, que é a conformação geológica final, né, não final, porque essa conformação geológica que nós temos hoje, dos continentes e tudo mais, vai mudar ao longo dos tempos, tá? Não é uma coisa fixa, tá? Inclusive, foi só em 1962, com a elaboração da teoria da tectônica de placas pelo Robert Palmer e do Donald Mackenzie, que se compreendeu que a crosta terrestre não é inteiriça,
mas sim dividida em 6 placas geológicas principais e outras menores que flutuam sobre o magma do manto. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Acho que eu coloquei aqui. Ah lá, ó. Essa era a conformação anterior, né? Onde se achava que havia, né? Aliás, esse é o mapa segundo imaginado anteriormente, né? Onde eles acreditavam que havia essas pontes continentais, onde os animais passavam de um continente para o outro, né? Tem até uns animais ali e tal, algumas plantas e tudo mais, né? E aí nós temos a teoria de placas, que dão conta da existência das placas tectônicas, que justamente são responsáveis pela existência dos terremotos, tá? Inclusive, ó, aliás, não mostrei isso aqui para vocês nesse instante, mas as placas tectônicas, elas sofrem uma fricção, né, uma movimentação que, inclusive, acaba por provocar o que nós entendemos hoje como os terremotos, tá? Então, com essa teoria da tectônica de placas, né, a gente vê, né, que o planeta é dividido em 6 placas geológicas principais e outras menores que flutuam sobre magma do manto, tendo suas fronteiras delimitadas pelas dorsais e se eu não me recordo bem, pelas fossas oceânicas. Agora eu lembrei. Então, no manto, né, é que ocorrem essas correntes de convecção, onde então essas placas vão se mexendo e vão, inclusive, mudando, fazendo com que haja essa mudança de posição. Tá? Bem, e aí nós chegamos àquilo que nós prometemos para vocês, que é justamente como que isso ingressou no movimento espírita, como essa ideia de Atlântida ingressou no nosso movimento espírita. Bem, foi principalmente através da obra de Edgar Armon, que é esse que nós estamos mostrando aí, esse divulgador espírita, que foi, inclusive, liderança no movimento espírita de São Paulo, em várias federativas, que escreveu o livro Os Exilados da Capela. O Edgar Armon, ele não explicita de onde ele tirou essas teorias todas, tá? Ele não diz no seu livro. Mas, pesquisando, nós fomos verificar que Edgar Armon, na verdade, retirou boa parte da sua teoria da própria teosofia, que ele se dizia admirador, tá? E das teorias de um certo teosofista indiano chamado William Scott Elliot, tá? Então, o Edgar Armon, inclusive, chega a introduzir, vocês devem lembrar, quem tem o livro, quem já leu o livro, uma série de mapas, tá, no seu livro. Esses mapas foram retirados dos livros, né, desse teosofista indiano, tá? Que são mapas que não correspondem à realidade, à verdade geológica, tá? Inclusive, as datas ali estão completamente equivocadas, tá? E eu mostro isso bastante claramente no livro, mostro esses mapas e digo por que esses mapas estão errados, tá? Inclusive, voltando um pouco em relação às placas tectônicas, eu esqueci de dizer que os nossos continentes, eles se movem a uma média de 10 centímetros por ano. Então, por exemplo, o continente americano e o continente africano, eles se afastam a uma velocidade de 10 centímetros por ano, tá? Então, isso realmente é bastante interessante. Então, isso é que explica que os continentes tiveram uma configuração há milhões de anos atrás e tem uma configuração completamente diferente hoje em dia. Tá? Bem, então nesse livro, Exilados de Capela, é que realmente nós encontramos essa defesa da ideia de Atlântida. Tá? Então no livro eu demonstro aí quais foram essas falhas,
tá? Inclusive, uma delas, a de Edgar Armond, foi ter justamente abraçado a tese das chamadas raças mães ou raças raiz, tá? Ele pega emprestado essa ideia também do continente lemuriano, né? Ele pega emprestado também o vocabulário da Helena Blavatsky, né? Inclusive essa questão das sub-raças, das raças raiz e tudo mais. Tá? Inclusive falando sobre os arianos, falando sobre os semitas e tudo mais. Né? Então, ele abraça teorias que, infelizmente, né, não encontram respaldo nenhum, né, em nenhum lugar. Bem, pessoal, então, essa foi uma muito breve assim, demonstração do que nós mostramos e escrevemos no nosso livro, que nós estamos lançando, tá? Depois de um período aí onde nós estivemos esperando uma editora publicar, mas infelizmente ela teve uma série de problemas, e aí nós fomos atrás de uma outra editora que prontamente aí se prontificou a publicar o nosso livro, tá? Que é esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Atlântida, o mito em uma perspectiva espírita e científica, tá? Então, ela já se encontra à venda, e eu vou aqui, para que vocês batem um pouco mais a curiosidade em relação ao livro, nós vamos falar aqui um pouquinho dos capítulos, né? Estou aqui já com ele na mão, né? Temos aqui vários exemplares, inclusive. Então, os capítulos são justamente esses daqui. Ó. O capítulo 1, onde nós falamos sobre Atlântida, segundo Platão, expusemos aqui para vocês um pouco. Depois, o capítulo 2, os continuadores do mito da Atlântida, né? Onde falamos aí sobre o Cosmas, sobre o Kircher, enfim, todos esses. Tratamos sobre o polêmico Exilados da Capela, os reflexos no movimento espírita francês, onde Lemarie chega, inclusive, a abraçar a teosofia. Ele se converte à teosofia numa cerimônia pública. Então, isso é muito grave. Isso, inclusive, nós dizemos aqui, nós citamos aqui, foi denunciado pela Berthe Froppot. E é por isso que nós encontramos na Revista Espírita, depois do desencarne de Kardec, né, tantas menções a teses desse espiritualismo, desse esoterismo ocidental de Helena Blavatsky. Tá? Então, isso se explica aí o porquê, né, da Sociedade de Estudos, Parisiense de Estudos Espíritas, inclusive, ter encontrado vários problemas, né? Falamos sobre o mito da Atlântida segundo a ciência moderna. Nós trazemos uma série de depoimentos de cientistas renomados em várias áreas, onde eles afirmam o porquê de considerarem esse mito da Atlântida um mero mito e não uma possibilidade geológica. Seria impossível um continente inteiro submergir, tá? É uma impossibilidade completa. No capítulo 3, nós falamos sobre a água da fonte teosófica. Nós falamos sobre as pirâmides, as técnicas da mumificação. Por quê? Alguns dizem que, por haverem pirâmides, por exemplo, nas Américas e haverem pirâmides no Egito, isso teria sido em função de um mesmo povo ter habitado essas regiões. E lá nós mostramos que isso não tem razão de ser, tá? Profecias que não se cumpriram, uma estranha antropologia. No capítulo 4, Vril, quando a ficção inspirou ódio. Nós fizemos esse apanhado histórico para ver onde que surgiu essa ideia dessa substância poderosa, né, que é tanto falada por alguns e que, inclusive, foi acreditada pelos nazistas. Os nazistas acreditavam que iriam descobrir essa energia num mundo subterrâneo. Lembra do Kirchner? Do Kircher, né? Que falava do mundo subterrâneos? Pois é, essa salada mística toda foi parar nos ouvidos dos nazistas, que achavam que poderiam se utilizar dessa substância poderosa para ganhar, para vencer a guerra.
E no capítulo 5, a denúncia de Bert Fropot, né? Onde nós falamos sobre os discípulos de Rustem no Brasil, o rustanismo avança no movimento espírita brasileiro, Emanuel, Ramatiz e a Atlântida, capítulo bastante interessante. A espiritualidade superior adverte, né, as advertências do mundo superior, do mundo espiritual, né, da espiritualidade superior acerca de todas essas teses malucas adentrando o movimento espírita, e um capítulo final, os alertas prosseguem. Então, é um livro que contém 128 páginas, então ele não é muito grosso, tá? Mas que contém aí bastante informação para vocês, pessoal. Então, como é que vocês, né, para os interessados... e deixa eu lembrar aqui de uma pessoa muito importante, além do Paulo Neto, que nos deu muita força na época para escrevermos sobre Atlântida, que vocês já conhecem bem, também já conhece o Marco Milani, esteve aqui há pouco tempo, né, no Polêmica Espírita, ele que é um dos dirigentes da USE de Campinas, ele foi o nosso prefaciador, né? Então estamos aí muito bem acompanhados, Paulo Neto, Marco Milani e tantos outros. E para adquirir o livro, né, basta enviar um e-mail, né, esse e-mail para o arthur.azevede@gmail.com, né? Podem anotar aí, depois no próprio vídeo congela a imagem, vocês podem anotar com calma, ou encaminhar uma mensagem para esse número aí, ó, que eu mando para vocês pagam depois, não tem problema, o correio já está incluso, vocês podem pagar quando receber, tá? O livro. Então, nosso compromisso aí. E em breve, muito em breve, a editora vai disponibilizar para aqueles que não querem pagar por Pix, nada disso, vão poder pagar com cartão nessas lojas aí, na Shoptime, Submarino, Americanas e também na Amazon. Tá? Então, esse é o nosso último livro, né, do total de 4. O primeiro deles, o Ramatiz Sábio e Pseudo-Sábio, que foi publicado em 1997 pela editora M. O Espiritismo e Ramatizismo, né, que inclusive pode ser baixado pela internet gratuitamente, ou então vocês também podem pedir a versão impressa. Também escrevemos em parceria com Eric Pacheco e com Lucas Berlanza um outro livro, né, que é o Espiritismo perante os seus inimigos, né, nós falamos inclusive sobre ele em algumas lives, tá, em parceria com esses nossos amigos, e finalmente o Atlântida aí que nós mostramos para vocês e demos aí uma leve resumida, né, uma leve vista aí do que ele trata, ok? E para quem quiser saber, inclusive, mais sobre esse tema, fiz uma série de outras palestras sobre esse tema, né? Vocês podem ir lá no meu canal, Arthur Azevedo Difusão Espírita, se quiserem se inscrever no canal, nós agradecemos, né? Fazemos esse convite a todos, né? E também tem o nosso site, é o espiritismocomkardec.com, que vocês poderão aí acessar, e também tem uma série de artigos lá que podem ser do interesse de vocês. Bem, pessoal, deixa eu ver aqui se os comentários de vocês, se tem alguma pergunta, né, que eu possa aqui responder. A Shirley Rejane dizendo que o livro dela já chegou, né? Ela já pediu o livro, chegou hoje, que maravilha. Deixa eu ver aqui mais. O Paulo Neto dizendo que a Shirley gostará do conteúdo. Isso aí. Eu espero que sim, né? Espero também. Vocês têm aí o meu e-mail, tem agora o celular. Vocês podem, enfim, colaborar, tecer críticas, comentários, enfim, né? O Dinaldo Santos falando assim, como a diferença entre ler o livro e assistir o filme. Exatamente, o livro é muito mais detalhado, né, pessoal? A gente fez aqui realmente um resumo para que não ficasse muito longo, né? E no livro vocês vão ter aí uma ideia, inclusive colocada de maneira cronológica. Nosso amigão Marcos também, que é de Minas Gerais, desejando aí boa noite a todos. Né, assim como o Ari Vilela, também aqui sempre presente.
Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Cláudio Pecorari, desejando boa noite a todos. Deixa eu vendo aqui. Mozart Rosa também, nosso amigão, assistindo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Estou rolando aqui o chat. Franklin de Matos também sempre presente, nosso amigo lá de Mangaratiba, no Rio de Janeiro. O Dinaldo Santos aqui fazendo uma brincadeira, Madame 171. Realmente, pessoal, quando a gente lê a biografia da Blavatsky, a gente fica realmente não só com uma pulga, muitas pulgas atrás da orelha, né? Por uma série de fatores, tá? A questão financeira, ela, enfim, teria sido pega várias vezes em truques, tá? Essas ideias mirabolantes, ela pegava essas ideias de obras de ficção científica, eu demonstro isso no livro, e ela cita isso, pessoal. Não é uma coisa que eu cheguei à conclusão. Está no livro dela. Ela cita o Bailly uma série de vezes, o Jean-Sylvain Bailly, esse polímata francês que criou essa ideia da Atlântida, da Hiperbórea, da raça ariana superior, da raça semita inferior. Ela cita, e na verdade são ideias sem nenhum embasamento, né? Feitas numa época, elaboradas numa época onde a ciência estava ainda muito atrasada, né? As pessoas tentavam explicar determinados fenômenos, por vezes se utilizando da sua imaginação. Vocês não viram lá o autor do Mundos Subterrâneos, que foi o criador da Terra Oca, né, que também criou a sua própria versão de Atlântida? Era assim que funcionava, né? Já Mariléu Félix, espero ter, desculpa aí, Marilei Félix, agora consegui ver melhor. Marilei Félix pergunta: em verdade, ela existiu ou não? Pois é, essa resposta merece um depende. Na verdade, nunca houve uma sociedade chamada Atlântida, cujos habitantes se auto-intitulavam de Atlantes. Porque, na verdade, essa é uma criação de Platão. Platão une esse cataclismo ocorrido com o povo daquela região que destruiu o povo minoico, né? E cria essa história. Então, na verdade, o que ele chamou de Atlântida ou de Atlantes, era o povo minoico, que era realmente um povo, claro, que não tinha esses avanços todos que se diz aí na literatura, mas era um povo, assim, progressista, assim. Eles eram muito bons no comércio, né? Existem achados arqueológicos que demonstram que, para aquela época, eles eram bastante avançados. Claro, né, pessoal, eles não tinham submarino, não tinha nada disso que a criação de alguns fez surgir do nada. Tá? Tanto é que não tinham, que Platão, nessa sua história, vê os atlantes perdendo uma guerra para os próprios atenienses. Então, quer dizer que eles não eram tão avançados assim, porque eles não conseguiram vencer a guerra. Mas, na verdade, não houve guerra nenhuma. É apenas uma maneira que Platão, inclusive outros filósofos, encontraram de passar uma mensagem ao seu povo, que era o povo ateniense, que ele achava que estava se tornando muito materialista, inclusive com desejos imperialistas, de domínio sobre outros povos. Então, ele dizia que o caminho não era esse, que o caminho era da espiritualização e não o do materialismo, né? Não por nada, Platão é um dos espíritos que participaram, né, da pleiade de espíritos organizada, direcionada pelo espírito da verdade, né, que auxiliou, né, que teve grande participação nas obras da codificação, né? O Dinaldo Santos falando, 1 hora foi pouco. Realmente, mas já estamos aí, já chegando 1 hora e 15, né? Quisemos realmente, inclusive, atiçar, né, a curiosidade de vocês. Bem, a Chile Rejane desejando gratidão por esse trabalho esclarecedor, nós que agradecemos aí a presença de vocês, né?
Enfim, né, temos aqui também a presença do Carlos Alexandre Muniz, damos a ele boas-vindas aqui no programa. Bem, pessoal, por hoje é só. Vocês não têm aí mais nenhuma pergunta. Agradecemos, portanto, a participação de todos vocês. Vocês têm, então, aí a oportunidade de, caso queiram adquirir essa obra que está sendo lançada essa semana, ela chegou em minhas mãos na semana passada, no final da semana passada, né? E estamos aí, então, em primeira mão, lançando aqui no Polêmica Espírita. E temos uma surpresa, o nosso Paulo Neto. Boa noite, Paulo Neto. Está podendo falar? Bem rápido, sim. Boa noite. É só para dar um alô para vocês mesmo, aproveitando que está terminando, né? Uma excelente exposição. Eu, particularmente, recomendo o livro, gostei, estou quase terminando, vale a pena, que desmistifica essa ideia de Atlanta. Assim, é fatal, é mito, não tem discussão, ponto. O Arthur falou tudo aí dentro desse livro. Não, e interessante, Arthur, que não é um livro grande em termos de conteúdo, mas é fatal, cara, é fatal. Derrubou a crença mesmo, e parabéns por isso. Que bom. Ele, na verdade, né, ele procura exemplificar, nós agradecemos aí o comentário do Paulo, ele procura servir de alerta para todos nós, né, de que nós temos que pesquisar, né, não podemos aceitar tudo prontamente, né, porque as ideias, elas pervagam por aí, e o movimento espírita é composto de seres humanos, de pessoas que, por mais que por vezes sejam bem intencionadas, podem se enganar, tá? Ninguém aqui é infalível. Nós citamos Edgar Armond porque efetivamente no livro dele é o que trata dessa questão e que inicia essa polêmica toda dentro do movimento espírita, mas ele fez, obviamente, com toda a boa intenção. Só que ele era assim um grande admirador, isso todas as biografias dele citam, né, falam disso, das doutrinas orientalistas. Ele, inclusive, chega a propor uma união das doutrinas orientalistas com o espiritismo, junto com Hercílio Mais, que era um médium de Ramatiz. Né? Então, nós estamos aí na tentativa de resgatar essa história muito mal contada que chegou ao nosso movimento espírita lá atrás, com a Helena Blavatsky, numa união com o Lê Marie, e também através dessas obras que defendem todas essas teses, essas teorias sem fundamentação nenhuma. Paulo? Não, Vai querer falar mais uma coisa? Não, é só isso mesmo. Só dar alô pro pessoal aí. Não pode falar muito que está operado. Bem, o Átila Faleiro, né, nosso amigo também, que participa conosco lá do grupo do GX, vamos ver se a gente entende aqui. É impressão minha ou estudo e prática séria da doutrina derruba o misticismo e as sociedades secretas? Claro que a gente vai encontrar verdades em todos os lugares, né? Por exemplo, em algumas dessas doutrinas secretas ou sociedades secretas, por exemplo, eles ensinam a reencarnação, porque a reencarnação é ensinada já há milênios, né? O Espiritismo não criou esse dogma, né? Na verdade, e nem muito menos importou do Oriente, porque existe alguns dizendo essa bobagem por aí que Kardec teria importado isso do Oriente. Não, quem revelou o dogma da reencarnação foram os espíritos, né? Então, Kardec não criou nada, ele não importou nada, isso foi revelado pelos espíritos. Então, como eu dizia anteriormente, há coisas que são plenamente aceitáveis nessas doutrinas místicas, mas, realmente, o que eu poderia dizer é que nós temos que ficar muito de olho nessas sociedades secretas, nessas doutrinas místicas, porque, como eu disse, trazem muitas concepções imaginosas, que hoje a própria ciência, o desenvolvimento humano já colocam por terra. Né? É por isso que o Espiritismo diz que caminha par e passo com a ciência, porque o Espiritismo, por exemplo, não vai tratar de geologia, de paleontologia, ele não se imiscui nessas esferas da ciência. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista
que é uma ciência de observação, a ciência do espírito com consequências morais. Então, ele não abarca todos os conhecimentos. Então, quando nós não temos no espiritismo a resposta, nós temos que recorrer aos especialistas naquela área. E foi o que nós fizemos. Nós não podemos simplesmente acreditar numa tese porque o espírito X ou Y disse. Ele pode estar certo? Pode. Os espíritos podem estar certos em relação a muitas coisas, mas podem também se equivocar, porque muitos deles têm as suas opiniões e têm todo o direito de ter. Né? Isso quando não estão mal intencionados. Né? Também tem a questão dos mal intencionados, que a gente também tem que levar em consideração. Tá? O Ed Wilson Lins diz o seguinte: será que o mundo atual vai reproduzir o mesmo destino da Atlântida? Realmente, na ideia de Platão, a Atlântida é destruída em função de ir contrariamente às leis divinas. Né? Realmente, se nós fizermos essa comparação, uma guerra no nosso atual momento pode vir a se tornar um conflito nuclear que realmente acabaria com as condições de vida no nosso planeta, muito possivelmente. Né? Seria o nosso mundo destruído como a Atlântida foi destruída pela ira dos deuses. Né? Paulo Neto ainda chegou a dizer: a doutrina diz dogma da reencarnação, exato, no sentido de princípio, exatamente, que a palavra dogma andou subvertida, né? Quando se fala em dogma, se pensa no dogma de fé cega, e não dogma no sentido verdadeiro, que é enquanto princípio, e não no que é geralmente visto pelas religiões tradicionais, exatamente, né? Não é, como ele mesmo diz, um crê ou morre, exatamente, né? O espiritismo não é uma doutrina que vá impor, né, a ninguém os seus princípios, as suas ideias. Bem, pessoal, agradecemos então mais uma vez a presença de todos, particularmente aqui o Paulo Neto, que mesmo operado veio dar o seu alô, o seu testemunho aí em relação à nossa obra que estamos lançando, e esperamos vocês na próxima quarta-feira com mais um Polêmica Espírita. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.